Bom, esse vídeo tem 55 minutos mais ou menos de duração. Mas não se assuste, porque ele foi dividido em 5 partes. Essa aqui é a primeira parte e nela eu vou começar um diálogo com Gabriel Borba, que por acaso é meu pai. Eu vou começar assim. Posso recomendar também a leitura do ensaio sobre o vento no livro Naturalmente, de Willem Flusser. E, por que não, também alguma pesquisa a respeito de Otto Gross. Filipe discorreu como se tivesse asas nos pés. Hermes, pai de Pan, tinha asas nos pés. Era o deus da velocidade, da interpretação e dos enigmas. Nunca achei que fosse uma boa ideia explicar uma obra de arte. Por outro lado, também não sei se é uma boa ideia que uma obra de arte seja feita de uma maneira tal que alguém possa construir uma explicação para essa obra de arte, mas só possa construir essa explicação apoiado em um profundo conhecimento de cultura clássica, erudita, de filosofia, de história, da antiguidade ou coisas do gênero, porque nós estaríamos então fazendo uma coisa extremamente elitista. Mas eu cometi um paradoxo, né? Cometi um paradoxo ao fazer a letra de uma música minha. É um paradoxo, vocês vão acabar entendendo porquê, né? Ou provoco vocês a tentarem entender o porquê que isso é um paradoxo, né? Porque eu fiz uma letra de música assim, que para compreensão da letra da música é exigido da pessoa uma forte cultura clássica, inclusive com conhecimento de detalhes, né? E existe um certo paradoxo nisso. Um paradoxo é uma contradição aparente, né? Eu não sei se eu deveria dizer que existe um paradoxo, talvez eu devesse dizer que existe uma contradição mesmo nisso. Se a gente considerar só a letra da música isoladamente, seria uma contradição. Mas considerando que ela faz parte de um conjunto de produções minhas, aí a gente pode dizer que é um paradoxo, uma contradição aparente, mas que no fundo tem alguma explicação. Porque faz parte do conjunto dessas produções minhas o que eu vou fazer agora nesse vídeo, né? Falando sobre essa música, que é a música As Asas de Ventilador. Não é? É um conjunto de produções minhas voltadas para o que se pode chamar de arte e educação e que se estendem do campo filosófico até o campo das artes, passando no meio do caminho por diversas outras áreas, principalmente de humanas, não só, mas principalmente de humanas, né? Psicologia, sociologia, história, né? Mas é isso. Vamos ver se vocês percebem, entendem, né? Provavelmente vão perceber no meio do caminho, com clareza, né? Porque há um certo paradoxo, né, nisso, né?
A música na primeira versão é suave, ela é suave, ela está sendo colocada com a suavidade de quem olha para trás e fala de um passado, de um período clássico da antiguidade, né? De maneira poética. Mas eu fiz um outro arranjo mais tarde, que é o arranjo de guerra. As asas de ventilador, arranjo de guerra. Arranjo de guerra é o subtítulo. Né? Vamos ver como é, e mais adiante nós vamos entender o porquê desse arranjo de guerra. As asas de ventilador. O que as asas evocam? E asas de ventilador? As asas batem e voam. As asas de ventilador ventilam quando batem e voam. Elas batem e voam e refrescam com o vento que provocam quando batem e voam. Não preciso de muito esforço para compreender o mito das asas, porque já vem sendo muito ventilado em diferentes culturas ao longo de milênios, reaparecendo como componente dos mais diversos mitos, dos quais o mais famoso talvez seja o mito de Ícaro. E mesmo tão ventilado assim, continua um mito muito quente, talvez porque, como Ícaro do mito, o próprio mito se aproxima muito e nos aproxima do Sol, da luz. Também não preciso de muito esforço para ventilar ou compreender esse mito, porque Flusser já o fez, em um ensaio chamado Pássaros, em seu livro Naturalmente. Natural, mente. Estou entendendo por calor aqui como que o calor de um enigma.
entendo, pelo meu modo de acolher os pensamentos de Flusser e de Proudhon, que os mitos se exprimem por enigmas. Digo então, acompanhando os dois, a meu modo por essa trilha, que um enigma está ainda quente quando não decifrado e ainda atraente, quando ainda não dominado pela ação e pela mente. O enigma, então, é quase tão quente e indecifrado como um desejo inconsciente. Porque, em parte, é isso o que o mito exprime. Ele exprime, em parte, um desejo. Desejos não são realizáveis. Não necessariamente por terem algum conteúdo irrealizável, mas principalmente porque algo neles deixa de ser objeto de desejo na medida em que já possuímos e já dominamos esse algo. Mas há ainda uma medida de perda do desejo. O elemento enigmático dos mitos pode sim esfriar, e vai esfriando conforme o enigma se vai revelando, conforme o mito se vai explicando e o desejo inscrito nele vai se realizando.